Olá pessoal, meu nome é Vinícius Baumann, trabalho na Baumann Tecnologia Agropecuária e hoje nós vamos falar sobre a segadeira de terceiro ponto com condicionador AM243CV. Esse modelo AM243CV possui uma largura de trabalho de 2,40 m e uma característica muito especial. É uma segadeira onde eu consigo escolher entre utilizar ou não utilizar o condicionador da máquina. Isso não é possível nos outros modelos. Pessoal, sempre que trabalhamos com máquinas agrícolas, com qualquer tipo de equipamento, lembrem-se, em primeiro lugar, sempre segurança. Muito cuidado ao operar, a fazer manutenções, a realizar qualquer intervenção em um equipamento, sempre segurança em primeiro lugar. As informações contidas aqui nesse vídeo, eles não substituem de maneira nenhuma as informações contidas no manual de instrução da máquina. No manual de instrução da máquina é possível observar todas as instruções de segurança, manutenção e operação deste equipamento. Bom pessoal, para que eu possa trabalhar com esse meu modelo de segadeira, alguns pré-requisitos básicos do trator. Em média, 70 cavalos de potência, certo? Por se tratar de uma segadeira de terceiro ponto, vamos precisar dos braços hidráulicos e do braço de terceiro ponto. Além dessa necessidade para engatar a máquina, necessitamos ainda de um comando simples, um comando hidráulico simples, obrigatoriamente com a opção de flutuação. O que seria a opção de flutuação? Seria uma posição no comando no meu trator, onde o fluxo de óleo entre máquina e trator é livre. O óleo pode ir e voltar sem nenhuma restrição. Obviamente também precisamos da tomada de força do trator, no caso desse modelo, sempre com 540 rotações por minuto. Bom pessoal, falando um pouco a respeito da transmissão da segadeira, como mencionado, cardan primário saindo do trator, 540 rotações, e aqui quando ele chega na máquina, ele se divide em duas linhas de transmissão. Uma através da caixa de mudança de velocidade do condicionador, o cardan que vai trazer a potência, transmitir a potência para o condicionador, equipado com uma embreagem de fricção para proteção de sobrecarga, e outra linha que vem internamente por dentro do chassi da máquina, também equipada com uma embreagem de fricção para proteção de sobrecargas, que traz a transmissão, a potência para barra de corte. Bom pessoal, com relação à nossa barra de corte, a barra de corte ela é totalmente soldada, totalmente vedada, uma barra bem robusta, não necessita de troca de óleo, certo? Sempre importante observar quando eu falo de barra de corte, seria o sentido de rotação dos discos. Como que eu sei qual é o correto sentido de rotação? Por base, eu sempre viro os tambores da ponta para dentro da máquina. E aí eu consigo identificar o sentido de rotação de cada um dos discos. Por que é tão importante a rotação dos discos? Porque quando falamos sobre facas, temos facas diferentes, facas direitas e facas esquerdas. As facas são diferentes no seu ângulo de dobra. Então, por isso precisamos saber o sentido de rotação dos discos. As facas, elas sempre cortam com o lado mais baixo, jogando o material sempre para cima. Tá? Quando as facas estão desgastadas, existe sempre a possibilidade de utilizar o outro lado da faca. Tá? Então, é possível utilizar os dois lados desde que eu me atente ao sentido de rotação da faca. Para fazer a troca da faca, a máquina vem com um sistema de troca rápido de faca. Junto da máquina vem essa chave, utilizada justamente para trocas.
E a maneira com que eu troco essas facas é muito simples. Simplesmente posiciono o disco virado para frente, insiro a chave no disco, exerço pressão e aí eu tenho a faca fora do disco. Para inseri-la novamente, mesma coisa, pressão na chave, coloco a faca e me certifico que ela está livre. Então, pessoal, para que eu engate essa máquina de maneira correta ao trator, eu preciso observar alguns pontos, começando pelos braços hidráulicos. A altura dos braços hidráulicos deve estar sempre paralela, certo? E aí, terceiro ponto, o ajuste da altura de corte, ele é feito através do terceiro ponto, o ajuste mais grosso, digamos assim, e o ajuste fino através dessa manivela. Outro assunto muito importante seria quanto à correta altura dos braços hidráulicos. Como eu sei qual é a altura correta, eu coloco a máquina na posição de trabalho, né? Comando sempre em flutuação e aí ergo ou abaixo os braços de maneira que este braço fique na mesma direção da seta de indicação na parte frontal. O ajuste da suspensão da segadeira é realizado através dessas três molas, duas na parte superior e uma um pouco mais embaixo. Essa mola de baixo, ela é responsável pela suspensão do braço de conexão da segadeira. Então, a suspensão na parte interna da minha segadeira é ajustada através dessa mola. A suspensão da parte da mesa de corte da parte externa é realizada através dessas outras duas molas aqui. Veremos a seguir como fazemos o ajuste dessa suspensão. Para isso, precisamos trazer a máquina em posição de manobra. Então, pessoal, qual seria o ajuste ideal para a minha suspensão? O ajuste que a gente diz que é ideal, sempre o mais leve possível, sem que a barra de corte perca o contato com o solo. Acontece o que a gente chama de galope, onde a máquina está trabalhando e ela perde o contato da mesa, da barra de corte com o chão. E isso acontece porque as molas estão muito tensionadas. O ajuste da suspensão, ele parte do mesmo princípio de outros modelos, de outras segadeiras, aonde se eu tenho a mola mais esticada, mais tensão na mola, eu alivio mais o peso da máquina contra o chão. Nesse modelo, como que eu faço para ajustar isso? Como mencionado, máquina, posição de manobra, tiro o pino, a mola. Quanto mais eu rosquear essa haste, essa rosca dentro da mola, mais tensão eu vou ter nessa mola quando eu trouxer a máquina novamente para a posição de trabalho. Tá? Isso pode ser feito das duas molas, dos dois lados, tá? Similar a este lado. Então, quanto mais tensão na mola, quanto mais esticada a mola, mais flutuação, menos peso contra o chão. Além dessas duas molas que controlam o peso da segadeira contra o chão, a gente tem uma terceira mola para auxiliar na flutuação. Essa terceira mola, ela alivia o peso mais na parte de dentro da mesa e para executar a função de ajuste extremamente simples, simplesmente rosqueando a haste dentro da mola. Quando eu colocar em posição de trabalho, mais tensão eu vou ter na mola, mais flutuação eu vou ter na minha segadeira. Vale lembrar também, pessoal, que quando eu quiser desacoplar minha máquina do trator, facilita bastante o simples fato de eu vir aqui e retirar as duas molas. E dessa maneira eu consigo desacoplar a máquina facilmente do trator.
Pessoal, junto com a máquina vem essa cordinha aqui, tá? Essa cordinha, ela, por via de regra, tem que estar acessível para o operador da máquina. Ela está conectada em 2 pontos. Um seria no gancho de segurança para transporte e também nesse dispositivo, nessa chapa aqui na parte de baixo, que através dessa chapa eu alterno entre posição de manobra, posição em que a máquina se encontra agora, e posição de transporte. Então, essa cordinha me permite alternar entre trazer a máquina à posição de manobra e acionando, puxando essa cordinha, levantando essa chapa, trazer essa máquina para a posição de transporte, como nas imagens a seguir. Então, com a chapa abaixada, sem tensão na corda, alterno entre posição de trabalho e posição de manobra. Uma vez para trazer a máquina para a posição de transporte, tensiono a corda, levanto a chapa batente e aí sim eu consigo trazer meu equipamento para a posição de transporte. Pessoal, no começo do vídeo eu mencionei que essa segadeira se tratava de um modelo especial pelo fato de eu poder desativar o condicionador da máquina. Como que eu faço para desativar o condicionador da máquina? Primeiramente, tenho que, através da caixa de transmissão, colocar a rotação do condicionador na posição do meio, ou seja, 0 rotações. Desacoplar o cardan, retirar o cardan, retirar 2 travas de ambos os lados, 2 parafusos com cabeça 19 do lado direito e do lado esquerdo, e através dessa roseta, dessa engrenagem, eu movimento toda essa chapa para cima e eu tiro o condicionador do caminho do corte, do caminho do capim. Quando eu removo, pessoal, quando eu desligo o condicionador, então, eu vou retirar o parafuso, virar a roseta, esse mancal, ele vai vir parar aqui nessa parte superior, tá? E aí eu travo novamente esse parafuso com cabeça 19, travando o condicionador fora do caminho, travando ele na posição desativada. No caso de eu estar utilizando o condicionador, existem 2 ajustes possíveis para regular a intensidade de condicionamento. Uma delas seria na caixa de transmissão, tá? Quando eu tenho essa trava na posição horizontal, eu tenho 0 RPMs. Se eu puxo essa alavanca totalmente para fora, eu vou estar selecionando 600 rotações. Se eu inserir essa alavanca totalmente adentro, estarei com 900 rotações. E aí eu vou travar essa posição verticalmente com o pino trava, de cima para baixo. Se você tiver alguma dificuldade em encontrar a posição correta, pode ser necessário virar um pouco o cardan da máquina, para que as engrenagens se encaixem e então ter a correta posição da alavanca. Então, pessoal, para que eu regule a intensidade de condicionamento através da chapa superior, então eu vou ajustar a distância entre a chapa e a ponta do dedo. Quanto mais perto, quanto mais baixo essa chapa, menor será o espaço para que a forragem e o capim possa passar, tornando assim o condicionamento mais efetivo. Tá? Lembrando que procure sempre regular primeiro a chapa e depois, se necessário, a rotação do condicionador. A regulagem dessa chapa ela é feita da parte da frente da máquina, como vamos mostrar agora. Então, pessoal, através dessa alavanca, desse fuso, que eu ajusto a distância da chapa superior para os dedos condicionadores. Então, aproximo e afasto a chapa
de cima dos dedos do condicionador. A maneira mais fácil e mais prática de fazer essa regulagem seria colocando a máquina em posição de trabalho, vou ligar a tomada de força, ou seja, a minha máquina vai estar girando na lenta, não em rotação de trabalho. Giro a manivela até que eu escute a chapa tocando a ponta dos dedos. Isso vai fazer um barulho e aí sim eu tenho o ponto mais baixo. Para que a gente trabalhe sem contato, volto um pouquinho a chapa para cima e aí eu tenho o ajuste de intensidade máxima de condicionamento, independente da rotação utilizada no condicionador. Pessoal, um ponto importante para evitar danos na máquina: quando você recebe o seu equipamento e você vai colocar ele em operação pela primeira vez, por favor, lembre-se de afastar totalmente a chapa dos dedos. Durante o transporte ou durante a montagem do equipamento, essa chapa pode estar numa posição muito baixa. E aí, quando eu ligar a minha máquina, pôr ela para trabalhar, eu vou ter o contato entre os dedos e a chapa, algo que pode causar algum dano, ou aos dedos ou à chapa superior. Então, antes de ligar a primeira vez, sempre afaste a chapa, regule e aí sim, rotação de trabalho. A nossa máquina ela também conta com um dispositivo de proteção. Caso eu venha colidir a minha segadeira com algum corpo estranho, com algum objeto, através desse dispositivo eu tenho a proteção da minha máquina, onde assim que eu tiver uma colisão, toda a segadeira ela vai se deslocar para trás. Para que eu volte em posição de trabalho, basta eu reverter o trator, dar ré no trator, de maneira que esses braços se acoplem novamente e estou pronto para trabalhar novamente. Ainda referente ao uso ou ao não uso do condicionador, temos esse adesivo na parte superior da máquina, dando detalhes como eu devo proceder para ativar ou desativar o condicionador. Pessoal, com relação aos pontos de lubrificação da máquina, estão todos eles descritos no manual de operação, porém muito fácil observar os pontos de lubrificação espalhados pela máquina. Por favor, prestem um pouco mais de atenção com relação aos cardãs da máquina, tanto o cardan primário quanto o cardan secundário. No próprio cardan eu tenho uma representação de todos os pontos de lubrificação no cardan. E no quesito manutenção, tenho também no manual todos os consumíveis que podem ser utilizados, bem como as trocas, os intervalos de trocas de óleo. Nessa máquina aqui é extremamente simples, eu tenho troca de óleo somente nessa caixa redutora. Nessa caixa redutora eu tenho o dreno, o nível e o enchimento feito através do suspiro. A barra de corte possui nível de óleo também, que deve ser verificado com a máquina em posição de transporte. Mostraremos a seguir o nível da mesa de corte. Então, pessoal, sob uma superfície plana, tá? Máquina em posição de transporte e alinhada, né? A máquina não pode estar muito fora de ângulo, tá? Eu consigo conferir o nível de óleo da barra de corte através desse parafuso aqui. Pessoal, como foi mencionado anteriormente, então, nessa máquina a gente possui duas embreagens de fricção, certo? Uma delas para o condicionador e outra para a mesa de corte, que está localizada aqui. Se sua máquina fica guardada no tempo, sofrendo intempéries climáticos, pode acontecer que a umidade faça com que os discos de fricção e os espaçadores dentro da embreagem, eles acabem grudando. Se eles ficarem grudados dessa maneira, quando você tiver uma sobrecarga no teu equipamento, a embreagem não vai entrar em ação.
Então é importante de tempos em tempos realizar a ventilação dessas embreagens. Como realizar essa ventilação está descrito passo a passo no manual de operação do equipamento. Como mencionado anteriormente, eu tenho duas embreagens de fricção na segadeira AM. Uma delas responsável pelo condicionador e a segunda responsável pela barra de corte. Essas embreagens elas protegem as nossas máquinas com relação à sobrecarga. E se minha máquina fica parada no tempo, sob os intempéries, pode ser que essas embreagens elas enferrujem e elas acabem ficando grudadas. E aí quando eu tenho uma sobrecarga na minha máquina, essa embreagem ela não vai entrar em ação. Então muito importante de tempos em tempos promover, executar a ventilação dessas embreagens. De que maneira eu faço isso? Está tudo descrito passo a passo no manual de operação do equipamento. Então pessoal, segadeira AM 243CV de terceiro ponto. Lembrando que esse modelo eu posso utilizar ou não utilizar o condicionador, certo? Se eu não for utilizar o condicionador, então desligar a transmissão, a caixa de transmissão, retirar o cardan e mover do caminho, alterar a posição do rotor condicionador, tá? Vou utilizar rotor condicionador, tenho que selecionar a rotação entre 600 e 900, montar o cardan novamente, fazer a regulagem da chapa superiora e aí e voltar à posição do rotor no lugar certo, aí eu estou pronto para trabalhar com o meu condicionador. Tá? Nas demais regulagens, então, braços hidráulicos paralelos, na altura correta, indicada no cabeçalho pelo pino na direção da seta, minha suspensão regulada, altura de corte, um ajuste mais grotesco através do terceiro ponto, um ajuste mais fino através da alavanca no cabeçalho junto do terceiro ponto. Tá? Vou botar a minha máquina em posição de manobra, vou ligar minha tomada de força, acelerar até que tenha aí 540 rotações na tomada de força, vou baixar minha máquina na posição de trabalho, sempre com a posição da alavanca em posição de flutuação, permitindo assim um acompanhamento da segadeira conforme o terreno, tá? Vou começar meu deslocamento em torno de 4, 5 km por hora e conforme for tendo condição de terreno, condição de chão e que a cultura também deixe, eu vou aumentando minha velocidade de marcha, minha velocidade de deslocamento.